Graças a Deus, meus irmãos. Vamos lá, vamos continuar nossa leitura. Eu espero que você esteja gostando, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar as umas assim. Ah, consigo dar as umas sim, beleza. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja aprendendo, tá? Na última leitura que nós fizemos, nós falamos aqui do capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, tá bom? Hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 12, e aí eu queria que você acompanhasse comigo, beleza? Bom, aqui essa perícope, isso aqui nós chamamos de perícope ou subtítulo, tá? É um pedaço de um texto. Vamos ver o que acontece aqui. Está dizendo então que Jesus purifica o templo. Então, veja, o Evangelho de João, o João escrevendo, tentando explicar para algumas pessoas como foi esse evento, como que aconteceu isso. Então, vamos lá. Aqui no versículo 12 já começa nos dando mais uma localidade. Ó. Depois disso, pode ser depois do casamento, tá bom? Pode ser depois do casamento. Ou eu sugiro você olhar isso com calma, tá? Pode ser depois do casamento, tá? Aqui depois disso, tá bom? Inclusive aqui fala que ele estava com a sua mãe, tá bom? Mas a gente não tem certeza exatamente disso agora, então você vai olhando sempre com cuidado, tentando pegar esses detalhes, beleza? Então, depois disso, pode ser depois do casamento, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe. Opa, então vamos lá, vamos olhar, vamos procurar Cafarnaum. Olhando para a Bíblia aqui, Cafarnaum, tá? Lembrando que ele está em Caná da Galileia, e aqui ele vai então andar para Cafarnaum, tá? Vai para esse local aqui, daqui até aqui, tá? Deixa eu ver aqui a distância de Caná para Cafarnaum. Deixa eu ver aqui. A distância de Caná para Cafarnaum dá em torno de 30 km. É o que eu suspeitava pela distância aqui, tá? Então, veja bem. Daqui para cá, 30 km. Coloca aí mais ou menos andando, tá? Andando. Chuta aí mais ou menos umas 4 ou 5 horas de caminhada, beleza? De Caná, se eles tiverem saído para lá. Então, depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos. Então, veja que agora a caravana tá mãe, irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Então, veja que agora já passou vários dias, certo? Aqui 3 dias, aqui 1 dia, aqui já passou alguns dias, beleza? Quando já estava chegando a Páscoa, isso aqui você tem que olhar, Páscoa. Então, toda vez que falar de Páscoa, é a principal festa dos judeus, é a Páscoa, tá bom? Principal festa da Bíblia é a Páscoa, beleza? Quando estava chegando a Páscoa, Jesus subiu para Jerusalém. Peraí, Jesus então saiu aqui de Cafarnaum e foi para Jerusalém. Você deve pensar assim, deve ser pertinho. Lembra que eu falei? Em torno de 200 km. Agora a parte interessante é que vai falar assim, Jesus subiu. Vamos lá então, vamos olhar para a Bíblia aqui. Jesus está então em Cafarnaum e Jesus subiu. Aí você deve pensar, então ele veio para cá? Não. Vamos lá. Norte, tá? E sul, beleza? Feito isso, quando fala subiu, você deve pensar assim, então ele foi para norte. Não. Lembra do que eu te falei? Rio tá aqui, olha, rio tá aqui, beleza? Toda vez que você vê rio e mar, nós estamos falando de altitude aproximadamente indo para 0, tá? Não necessariamente os rios, mas o mar, sim, tá bom? Altitude. Então, aqui é parte baixa, aqui é parte baixa. Onde está a parte alta? Aqui, tá bom? Esse mapa até tem uma certa coloração aqui, olha. Talvez indicando essas coisas, não sei, tá? Mas aqui é a parte alta, tá? Por isso que nós vemos falar sempre na Bíblia, os montes de Sião não se abalam. Ou seja, aqui, Jerusalém, Sião, é aqui. Aqui é a parte alta, tá? Então, quando fala que Jesus subiu, é porque ele saiu daqui de baixo e veio subindo, 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 até aqui. Beleza? Então, se atente a isso. Quando falar subiu, não quer dizer que ele veio para cá. Ele estava aqui já. Não quer dizer que ele veio para cá. Ele veio subindo. Quando falar subiu, fica atento à altitude, tá? Ele não quer dizer que ele foi a norte. Beleza? Então, quando estava
próximo à festa da Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém. A festa da Páscoa é a principal festa dos judeus, tá? É a festa que comemorava a libertação do povo do Egito, tá bom? No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, no pátio, tá, do templo, tinha gente vendendo e comprando ali. Então ele fez um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Então veja que Jesus aqui, ele tem uma atitude, vamos dizer em outras palavras, escandalizou a muitos, tá? Escandalizou a muitos, porque aqui primeiro, ele vê a gente chama de cambistas, tá? Veja bem, para você entender mais ou menos o contexto. A festa da Páscoa, todas as pessoas comemoravam onde? Aqui, tá? Nessa região. Então, não era de se esperar que alguém comemorasse a festa da Páscoa aqui e aqui. Não necessariamente. A festa era mais aqui. Então, imagina que todo mundo, de todos os cantos, vinham para esse local, para cá, para poder celebrar a Páscoa. Então, era o local exato para poder vender. Não pense você que as pessoas iam sair de tão longe com ovelha, boi, pomba. Eles não iam fazer isso. Então, o que eles faziam? Levavam dinheiro, chegavam lá, eles compravam e davam de sacrifício. Veja, então, como que estava o estado espiritual desse povo. Tá? Aqui você consegue imaginar. Era mais assim, olha, vamos lá, nós temos que ir para a festa, chegar lá, a gente compra um boi, tá? compra uma ovelha. Mas lembra que o sacrifício ou a oferta, Deus ele pediu uma oferta imaculada, uma oferta perfeita, uma oferta boa. Lembra disso? Lembra disso? Qual que é a condição de você chegar, por exemplo, atrasado e encontrar uma ovelhinha em bom estado, um boi em bom estado? Você vai encontrar ele machucado, maltratado, né? Mas era isso que eles faziam, para você ver o nível aqui do que acontecia. Então Jesus ele faz um chicote, em algumas traduções vai falar de azorrague, né? E bate, e briga, tá? Aqui é o que nós falamos, então, que Jesus teve a sua ira santa, tá? E aqui é uma linha bem tênue para nós falarmos assim, vou ter uma ira santa, tá? Cuidado. Mas aqui Jesus, então, mostra a sua indignação com relação a esse culto. Por isso que aqui no 16 ele diz, aos que vendiam pombas, disse, tire essas coisas daqui, parem de fazer a casa de meu pai um mercado. Então veja que o lugar agora necessariamente não estava sendo um lugar de adoração, mas um mercado. Quem vendia não estava preocupado com o culto. E o que Deus queria do povo judeu, gente, era isso aqui, ó, a Páscoa. Era como ele sempre disse para o povo, olha, vocês vão ensinar isso para os filhos dos vossos filhos, isso aqui é perpétuo, vocês sempre vão lembrar da Páscoa. Vocês vão fazer isso. O pão tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser o sacrifício assim, assim, assim. Se não tiver, por exemplo, se a família for pequena, divide entre as famílias, né, para fazer. Aí o que a pessoa faz? Os oportunistas? Gente, vamos ganhar dinheiro. Tá? Então aqui não havia mais preocupação com o culto. E Jesus, então, ele bate forte nisso, falando assim, olha, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Mas você deve estar pensando assim, mas o templo era a casa de Deus? Sim, até aquele momento sim, era o local de culto, tá? É como se você pensasse assim, olha, então, quando nas igrejas a gente encontra, talvez as pessoas indo com esse intuito de comprar e vender, é errado? Sim, dentro dessa perspectiva, sim. A igreja ou a reunião do povo de Deus tem que ser um lugar de culto. O objetivo não é vender e não é comprar, tá? Por isso que é sempre um cuidado enorme quando se trata de dinheiro no meio da igreja, tá? Porque se virar negócio, é um problemão, tá bom? Os seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Deixa eu ver se tem isso aqui. Deixa eu ver aqui. A referência...
aqui está como letra F, tá? Está em Salmo 69:9, tá? Não vou ler agora, mas aqui você vê então que eles se lembraram dessa passagem, tá? Então os judeus perguntaram para Jesus: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Então veja que aqui já tinha uma certa fama correndo a respeito de Jesus, porque não era um qualquer, certo? Não era um qualquer. Se fosse um qualquer, eles não iam falar assim aqui, dá algum sinal, tem até algumas traduções que falam o sinal, né? Ou com que autoridade que você faz isso, por que você está fazendo isso, tá? Mas veja, a gente está falando de um homem contra vários. Porém, esse homem contra vários, ele já tinha uma certa observação sobre ele. Porque eles param para questionar, você está fazendo isso com que autoridade? Aí Jesus responde então, olha, vamos lá? No versículo 19, Jesus respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Então aqui, falando esse templo, logo eles têm a resposta. Eles responderam: este templo levou foi quantos anos? 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantar em 3 dias. Então veja, aqui Jesus entra em descrédito porque ele promete levantar o templo em 3 dias e eles falaram que o templo foi levantado em 46, tá? Óbvio que Jesus aqui vai trazer a resposta, ó, depois, mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Tá vendo que muitas das coisas que nós nos questionamos ou tentamos achar uma resposta assim, espiritual demais, muitas das vezes a resposta já está aqui na Bíblia. Então veja, Jesus fala aqui do templo, eles questionam sobre o templo e aqui no 21 fala, mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Por que João está falando isso? Será que ele estava atrás de Jesus lá anotando? Não, porque agora, depois de Jesus já ter ressuscitado, depois de já ter visto todas as coisas, ele encaixou as coisas no lugar e falou, peraí, quando Jesus estava falando aquele dia lá sobre o templo, ele estava falando sobre o seu corpo, tá? Lembra disso que eu te falei. Quando João ele está escrevendo isso aqui, ele não está escrevendo atrás de Jesus ali anotando, tá bom? Ele não fechou os olhos e saiu escrevendo ali, lembrando cronologicamente o que Jesus estava fazendo. Ele sentou, inspirado por Deus, não se esqueça disso, mas escrevendo a narrativa do que aconteceu para explicar para as pessoas o que aconteceu, tá? Mas só que aqui ele já entendeu, já sabe quem é o traidor, já sabe quem ia negar, ele já sabia tudo. Então, por isso que ele escreveu, tá? Ele tá olhando para o passado aqui, tá bom? Então, por isso que aqui ele entende, olha, ele falava do seu próprio corpo, depois que ressuscitou dos mortos, tá vendo? Que não tem como ele tá escrevendo isso aqui atrás de Jesus, porque nem aqui ele não imaginava que Jesus ia ressuscitar dos mortos, tá? Os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera, tá vendo? Então, aqui depois que eles viram tudo que aconteceu, eles falam assim, olha, mais um ponto para nós acreditarmos em Jesus, tá bom? Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, então aqui já está na festa, tá? Muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então, mais uma vez, milagres acontecendo para que crer no nome dele, tá bom? Quando você e eu, nós ficamos todos os dias, já falei isso, eu gosto muito de falar isso, nós ficamos assim, Deus, eu quero ver milagre, tomara que seja para poder operar milagre em vida de outras pessoas, tá? Orar para as pessoas levantarem, orar para as pessoas verem esses sinais também, crerem, tá? Agora, na nossa vida, talvez tá tudo bem, tá tudo certo, e você ainda fica pedindo milagre. Aí o que acontece? Você está pedindo para passar por alguma dificuldade, para que ele possa te surpreender e você crer nele. O objetivo do milagre, na maioria das vezes, é levar as pessoas a crerem, tá bom? Então, quando você pedir milagre, lembra, Deus faz um milagre na vida de alguém que não crê, tá bom? Eu creio. Ah, mas eu preciso de uma intervenção, eu preciso de uma graça, tudo bem, tá bom? Tudo bem, vamos orar e pedir a Deus para isso, mas não fique pedindo, assim, não que você não possa também, pedindo de forma exacerbada, irresponsável, tá
tá bom? No 24 diz, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Aqui, na verdade, fala se confiava, na verdade não é se confiava, né? Aqui é, Jesus não confiava neles, tá bom? Pois ele conhecia a todos, beleza? Então, Jesus não confiava nas pessoas que estavam andando ali em volta dele. Ele conhecia a todos, ele sabia a intenção do coração de todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, veja, João está explicando aqui, ó, naqueles dias, Jesus andava ali, as pessoas criam, estava tendo milagre no meio da festa da Páscoa, na festa da Páscoa, muita gente estava crendo, mas Jesus não confiava neles. E ninguém precisava falar assim, ó, fulano é matador, fulano é isso, aquilo, porque Jesus conhecia o coração deles, tá? Então, aqui, nós finalizamos, então, o capítulo 3. Mas vamos tirar, então, alguns aprendizados. O que eu poderia tirar aqui de aprendizado aqui seria aqui, ó, com relação à nossa responsabilidade quanto ao templo, quanto à igreja, o cuidado que nós devemos ter com relação a essa mercantilização que está acontecendo, principalmente no meio gospel, tá? Às vezes, algumas igrejas acabam passando do ponto, tá? Não vejo problema, sei lá, levantar oferta, vender uma coisa ou outra, mas tem pessoas que vendem itens como se fossem itens de fé, vendem óleo, lenço, vendem, tá? E fazem da igreja, na verdade, um local de venda de mercadorias de fé, tá? Então, símbolos bíblicos, faz para vender essas coisas. E tomem cuidado, tá? Não vou aqui falar que é totalmente certo, é totalmente errado, mas tome cuidado, tá? É uma linha bem perigosa, tá bom? E para você que consome e para você que faz isso, tome cuidado. Eu que consumo, sim, tem pessoas que vai ter determinado cantor lá na igreja, determinada igreja. Eu vou lá, você consome, tá? Porque ele está recebendo, talvez, né? Ele está recebendo uma oferta, você dá oferta, você está consumindo, tá? É um produto, é um serviço, tá bom? O pastor tal vai a determinado local, vou lá também, você consome, tá? Então, cuidado com isso. Só falaria para você, cuidado. Outra coisa que a gente pode tirar aqui é com relação com relação ao versículo 24 aqui, em que vai dizer que Jesus conhecia. Não precisava que ninguém falava do homem, ele não confiava nas pessoas, porque sabia a intenção do coração das pessoas, tá bom? Então, muitas das vezes, aqui, por exemplo, nós fazemos como Ananias, né? Ananias falou assim, Deus, mas esse homem aí estava matando, estava invadindo a casa das pessoas, ele persegue o seu povo. Jesus já sabe, tá bom? Jesus já sabe. Então, se a gente puder tirar um aprendizado disso, dizer, olha, Jesus já sabe do coração das pessoas. A gente tem que mais pedir para ele transformar esses corações, beleza? É isso. Por enquanto, nós vamos parar por aqui. E eu espero de coração que Deus esteja falando com você, tá? E lembre-se, caso você tiver alguma observação, pode passar. Eu vou estar colocando a observação no próximo vídeo, tá ok? E Deus abençoe aí a sua vida poderosamente, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.